Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos finalizando a leitura do capítulo 8. Surge um novo amanhecer, da insignificância à coragem. Áudio 39. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude a ser intencional em sua caminhada cristã e que com isso ela perceba o quanto ela é relevante para o reino de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um momento de Esther. No Antigo Testamento, a história de Esther ilustra claramente a transformação da insignificância em coragem. Penso que Esther é a encarnação do que disse Viktor Frankl. Quando perdemos a capacidade de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Considero o livro de Esther notável em muitos aspectos. Primeiro, por ser um dos dois livros da Bíblia com o nome de mulher. O outro é o de Ruth. Em segundo lugar, embora esse livro não mencione Deus, nem ao menos uma única vez, o retrata nitidamente como herói. A história de Esther é muito instigante para mim, pelo fato de ninguém perguntar se ela queria dar um passo adiante e ter coragem. Ela apenas foi convencida a participar de uma encenação por um capricho do homem mais poderoso daquele tempo, o rei Xerxes. 4 anos antes, a bela esposa de Xerxes, a rainha Vashti, recusara-se a ser tratada como uma poodle adestrada, na frente de alguns convidados bêbados. E por isso o rei foi aconselhado a se divorciar. E ele o fez. Porém, o rei se sentiu solitário e por isso seus conselheiros, esse rei precisava mesmo arrumar conselheiros novos, inventaram um plano obsceno. Eles sugeriram que o rei enviasse homens para percorrer seu vasto império e encontrar adolescentes virgens e belas. É aqui que Esther entra em cena. Ela foi capturada. Ela não foi voluntária e ninguém a consultou. Esther foi recrutada por 2 motivos. Ela era bonita e ela era virgem. Imagine a situação. Esther estava sentada fazendo uma refeição tranquila à noite quando um soldado bateu à sua porta. Quando o tio dela atendeu, o soldado arrastou-a para longe. Imagine como Mordecai deve ter se sentido. Ele viera cuidar de Esther após a morte de sua mãe e seu pai. Ele a criou como se fosse a própria filha, e agora alguém a levar embora afastando-a do tio querido, e não havia nada que pudesse ser feito. Temendo pela vida da sobrinha, ele a instruiu para manter sua origem judaica em segredo. Os cuidadores reais limparam as meninas e depois banharam-nas em óleos perfumados suficientes para um ano inteiro, antes de elas serem apresentadas ao rei para que ele escolhesse a mais suculenta de todas, como um pedaço de peru de Natal servido na bandeja. Bem, Esther venceu o concurso de Miss Pérsia e o rei Xerxes fez dela a sua nova rainha. Esse foi verdadeiramente um casamento por conveniência. Xerxes chamava Esther quando queria dormir com ela, mas tinha muitas concubinas. Passavam-se semanas sem que Esther fosse chamada pelo marido. De muitas formas, ela tinha ao mesmo tempo tudo e nada. Era uma judia vivendo como uma rainha pagã. Tinha um marido, todavia não havia intimidade conjugal. Tinha muitas joias, mas não tinha o coração do marido. Recebera um título importante, mas sua vida era vazia de significado. Naquele cenário triste e opulento, o Senhor deu a ela a oportunidade de sair da insignificância e partir para a coragem. Esther estava prestes a redescobrir a realidade que lhe pertencia. Ao longo da história bíblica, Satanás conspirou repetidamente para destruir o povo de Deus e, sob o governo do rei Xerxes, seus planos vieram à tona outra vez. Hamã, chefe do conselho real, era um homem profundamente arrogante e diabólico, que exigia que todos se curvassem em reverência ao passar por ele. Mordecai recusou-se a fazer isso, alegando que só Deus era merecedor de adoração. Isso enfureceu Hamã. E quando ele descobriu que Mordecai era judeu, arquitetou um plano para matar todos os homens e mulheres e crianças judias. Ele apresentou seu plano ao rei, alegando uma ameaça inventada de que o povo judeu estava começando a se rebelar e ameaçar o trono. Assim como Satanás, Hamã estava convencido de que pensara em tudo. Ele percebeu que o rei poderia considerar os recursos provenientes dos impostos que perderia com a execução em massa. Então ofereceu-se para pagar ao rei o equivalente a $5 milhões do próprio bolso.
Essas eram as 30 moedas de prata de Ramã. Xerxes acreditou em Ramã e aprovou um decreto determinando que todos os judeus fossem executados. É interessante notar que esse decreto foi enviado na Páscoa judaica, no dia em que todos os judeus celebravam a libertação do povo do Egito. Mais uma vez, parecia que o destino do povo de Deus estava selado. Quando Mordecai soube disso, enviou uma mensagem a Ester, pedindo-lhe que lhe falasse com o rei e implorasse pela vida de seu povo. Para entender a gravidade da intervenção requerida, precisamos lembrar que ninguém podia estar na presença do rei sem ser convocado. Aparecer sem ser convidado implicava pena de morte, e Xerxes não chamava Ester há um mês. Gosto do que Caroline James escreveu. A primeira batalha dela, ainda mais difícil do que enfrentar Xerxes, foi encarar e superar a si mesma. O pedido de Mordecai deixou Ester transtornada. Teria ele alguma ideia do desastre que um encontro forçado poderia provocar? Ela enviou imediatamente uma resposta ao tio, lembrando do que lhe poderia acontecer se ela fosse à presença do rei sem uma convocação oficial. A resposta de Mordecai pareceu uma daquelas mensagens proferidas por um velho e grisalho profeta. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester capítulo 4, versos 13 e 14. A resposta de Mordecai convenceu Ester a agir. Ele tocou em 3 pontos essenciais que superavam o medo e a hesitação. Não se esconder de quem realmente era. A verdade sempre aparece e quando isso acontecer, você também morrerá. Deus prometeu salvar seu povo e cumprirá sua promessa com ou sem a sua ajuda. Ester, levante-se. Talvez você tenha se tornado rainha justamente para essa emergência. Nós também vivemos em um mundo em que a menção ao nome de Deus está se tornando cada vez mais e mais rara. Ainda que vejamos suas pegadas em toda a parte, então como as palavras de Mordecai nos ajudariam nos dias de hoje? Primeiramente, o poder humano, desde a Casa Branca até o Kremlin, e os ditadores mais demoníacos, parece ser um grande negócio, mas no fim não tem o poder de salvar ninguém. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Salmos 33, do 16 ao 17. Deus esclarece que esse tipo de poder é insignificante. Em segundo lugar, nós estamos vivos graças às promessas de Deus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versos 20. O salmista dependia da promessa de Deus e assim continuou, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhe vida, mesmo em tempos de fome. Salmos capítulo 33, versos 18 ao 19. Nossa coragem é edificada quando meditamos sobre as promessas de Deus. Em terceiro lugar, suponhamos que eu estivesse viva exatamente neste tempo e neste lugar para exercer um papel específico, atribuído especificamente a mim pelo Rei do Universo. Quem conhece o fim desde o início, bem requer coragem em mudar de algo genérico e universal para algo particular e individual. Ester refletiu sobre essas coisas e então decidiu agir. Ela jejuou e orou pedindo que todo o povo judeu se unisse a ela. Eu amo isso. Se você quer ser corajosa como Ester, é melhor ter um conselheiro como Mordecai. Até mesmo a mais irada das almas precisa de amigos divinos para ajudá-lo a encontrar coragem em momentos de medo. Embora Ester estivesse prestes a demonstrar uma coragem divina vinda do Senhor, viu essa força ser moldada primeiramente por seu tio. Assim como Cristo ajoelhou-se no jardim do Getsêmani na noite em que foi traído, Ester ajoelhou-se e orou ao Deus dela. Então, após se fortalecer, estava pronta. Ela caminharia com os olhos bem abertos e voltados para o que quer que Deus permitisse. Irei ao rei ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Ester capítulo 4, versos 16. Isso não foi um trunfo. Tenho Deus no bolso e posso fazer milagres. Não! Isso era uma humildade de serva de Deus, convencida de que ele a chamara para algo terrivelmente difícil em uma das maiores encruzilhadas de sua vida. Ela encontrou coragem para entregar o desfecho a Deus. Quando Ester se aproximou do rei, encontrou seu favor e ele a recebeu em sua presença. Ela explicou ao marido que Hanã
Ramã havia basicamente vendido seu povo para ser morto. O rei reverteu o decreto contra o povo de Deus e mandou Ramã que fosse pendurado na forca que ele próprio construíra para matar Mordecai. Não apenas isso, o rei Xerxes permitiu que Mordecai criasse um novo decreto protegendo o povo judeu e o selou com um anel real, como um decreto que não poderia ser revogado. Que história incrível! E quanto a nós? Estou bastante convencida de que sou um pouco mais velha para passar no concurso de Miss América. Não temos um chamado bem mais grandioso. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Esther capítulo 4, versos 14. Nossos momentos de Esther chegarão, quando o Senhor nos pedirá para sairmos daquele que parece ser um lugar de insignificância e resistirmos com coragem pelo rei e por seu reino. Atravessando sua tempestade. Eu amo a história de Esther. Imagina sentada ao redor de uma fogueira em um momento posterior de sua vida, conversando sobre o que Deus fizera. Quem, senão Deus, poderia estar no controle de uma adolescente arrancada de casa e arrastada para ser preparada e apresentada em uma bandeja a um rei? Ela poderia falar dos dias e noites solitárias em que todos a viam como alguém que tinha tudo, enquanto na verdade sentia-se vazia e insignificante por dentro. Então veio um daqueles momentos de encruzilhada que mudou tudo. Imagino se ela tivesse netos que tenham perguntado: você ficou com medo? Ao que ela responderia: sim, tive medo. Conte-nos de novo o que você fez, vovó. Bem, diria ela, entreguei minha vida insignificante à única pessoa que transforma vidas pequenas em vidas grandiosas. Eu a entreguei ao Deus Jeová. E assim também é para nós, meninas. É tempo de nos prepararmos. Nós guardaremos a palavra de Deus nas profundezas de nosso coração. Ensinaremos muito bem a palavra aos nossos filhos. Jejuaremos e oraremos, pois só Deus sabe se viemos para o reino em tempos como os dias de hoje. Uau! Eu creio muito nessa palavra. Eu me encorajo muito com essa fala de Mordecai à rainha. Quem sabe não foi para um tempo como este, em que você foi constituída ou chegou à posição de rainha. E aí eu falo a você, quem sabe não foi para um tempo como esse, que você está nesse emprego, que você está nesse casamento, que você está como mãe destes filhos. Quem sabe não foi para um momento como esse, que você está nessa igreja, nesta família, nesta sociedade, neste bairro, nessa cidade, neste país. Quem sabe não foi para um momento como esse. Deus te chamou da insignificância à coragem. Você é relevante para o reino de Deus. Você é relevante para os sonhos e propósitos de Deus. Deus deseja usar você. Deus deseja que você seja a boca dele nesta terra. Deus deseja que você leve o amor, a salvação, a restauração dele sobre outras vidas. Quem sabe não foi para um tempo como este que ele te constituiu aí onde você está, para abrir a tua boca e falar das virtudes maravilhosas, das palavras, dos princípios da palavra de Deus. Quem sabe não foi para um momento como este que o Senhor te levantou. Medite nesta frase, medite no dia de hoje. Quem sabe não foi para um momento como este que Deus me comissionou para viver os seus planos e propósitos nesta terra. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.